Hare Krishna! Então, olá a todos, estamos de volta aqui com o Clube do Dharma na série de Fundamentos do Vedanta e nesse terceiro episódio a gente vai estar falando quem é a alma, né? O que é a alma segundo a visão do Vedanta, né? Então, o termo que nós chamamos de alma, que nós normalmente traduzimos como alma, na verdade esse termo em sânscrito é chamado de Atman, né? A palavra Atman ela significa algo como a essência, aquilo que dá fôlego, né? Ou então até uma tradução que é bem comum é o eu, né? Então esse termo Atman é o termo que nós normalmente traduzimos como alma. E esse termo, assim, a primeira vez que ele vai aparecer dentro da literatura védica é no Rig Veda, no verso 10, 97 e 11, né? E esse verso ele vai falar três coisas a respeito desse Atman, né? Ele vai falar que o Atman, ele é o princípio permeador, ou seja, o Atman, ele tem uma característica, né? Essa alma, essa partícula espiritual, quando ela permeia o nosso corpo, ela espalha sua influência por todo o corpo. A alma, ela consegue estar localizada dentro do corpo e ainda assim a sua presença é sentida por todo o corpo. Ela está localizada em um único ponto, mas a sua presença vai permeando todo o corpo, né? A segunda declaração é que o Atman é o organismo no qual todos os elementos estão reunidos ao redor, né? Ou seja, no nosso corpo, assim, a parte realmente importante é o Atman, é o eu, é a alma, né? E todos os outros componentes, né? Ou seja, tudo aquilo que constitui o nosso corpo, as células, né? Tudo mais, são elementos corolários, né? Então, na verdade, o que está vivo na gente é a alma, né? E os outros elementos eles estão reunidos ao redor da alma. Inclusive, quando a alma abandonar esse corpo, o corpo ele vai começar a se deteriorar, né? O corpo vai entrar ali no estágio da morte, né? E a terceira característica que é dito no Rig Veda sobre o Atman é que ele é o princípio senciente, né? Então, por que a gente tem experiências nesse mundo? Por que temos percepções? Né? Por que a gente, inclusive, percebe a nossa própria existência? Por que temos subjetividade? Né? Por que nós temos aquilo que os filósofos da mente contemporâneos vão chamar de qualia? Né? Ou seja, por que a gente tem uma experiência assim, introspectiva da realidade, uma experiência em primeira pessoa? Por que nós nos entendemos como um ser à parte do mundo, que conhece o mundo, interage com o mundo e ainda assim retém sua individualidade, né? O Rig Veda vai estar falando, tudo isso é por causa desse Atman, né? Tudo isso por causa desse eu, dessa alma espiritual que está aí, né? Dando vida para o corpo, né? E depois a gente vai ver algumas outras declarações assim, pontuais nos Vedas sobre o Atman, mas a gente vai ver assim, de fato, descrito em detalhes nas Upanishads, né? As Upanishads não só vão falar sobre o Atman, como o Atman é o tema principal das Upanishads, né? Então, uma coisa assim que é bem característica da literatura upanishádica é que elas vão mostrar que existe, assim, uma característica interessante do Atman. Primeiro que as Upanishads vão dizer que o Atman, ele é o princípio central do universo, né? Então, a gente vai ver que todas as descrições cosmológicas que as Upanishads dão, elas dão porque existe uma alma no universo e o universo só faz sentido, o universo só tem valor porque o universo é habitado por Atmas, porque o universo é habitado por almas, né? Então as Upanishads elas vão começar a descrever regiões do universo, né? Vai falar, tem essas regiões que são sublimes no universo, tem essas regiões que são degradadas no universo, tem regiões intermediárias no universo, né? Mas de uma forma geral, todas essas regiões, ainda mais que elas tenham assim uma certa hierarquia entre elas, todas elas são valiosas porque todas elas são habitadas por Atman. E o Atman, o eu espiritual, ele é tão valioso que o universo passa a ter sentido, o universo passa a ter um propósito porque ele é habitado pela alma, né? Então esse é o primeiro tipo de declaração que as Upanishads vão fazer em relação ao Atman. E o segundo tipo é que o Atman, né, o eu, ele é a essência vital de tudo aquilo que vive, né? Então, se existe vida no universo,
né? E especialmente a vida humana, que a vida humana tem uma característica especial, porque seres humanos eles têm a capacidade de fazer indagações metafísicas, de buscar um sentido para a vida, né? Então, se existe vida no universo, especialmente essa vida inquisitiva, essa vida que busca significado na existência, é porque existe o Atman, né? Então, uma coisa muito interessante que as Upanishads vão fazer é falar que o Atman ele dá sentido para a vida e o Atman ele dá sentido para o universo. Logo, existe uma espécie de comunhão entre a cosmologia e a psicologia, né? Então, por exemplo, as Upanishads elas vão estar descrevendo diferentes regiões do universo e diferentes tipos de mentalidade que as entidades vivas podem desenvolver, né? E vai mostrar que existe uma correlação entre essas coisas, porque ambas estão ligadas ao Atman, né? Tanto o universo quanto a psicologia estão ligados ao Atman, então existe uma relação entre elas. Para cada mentalidade que nós podemos desenvolver nesse mundo, vai existir uma região do universo, né, que vai ser o destino kármico de quem desenvolveu aquela mentalidade específica. Então, se você desenvolve um tipo de mentalidade altruísta, positiva, elevada espiritualmente, existe uma região do universo elevada para onde você vai, né? Se você desenvolve um tipo de mentalidade egoísta, hedonista, né, exploradora, então vai existir uma região do universo degradada para onde você vai ser enviado, né? Então, esses paralelos entre psicologia e cosmologia são muito explorados na Upanishad por causa do Atman, né? E aí a gente vai ver que entre essas várias declarações que existem sobre a natureza do Atman nas Upanishads, algumas são bem importantes, né? Uma a gente vai ver no Brihadaranyaka Upanishad, né, que ele vai falar que a alma ela pode ser libertada do cativeiro material. E isso vai ser uma coisa muito importante dentro da teologia do Vedanta, né? Então, o que o Brihadaranyaka Upanishad vai estar falando, né? Ele vai estar falando o seguinte: a alma, quando ela está em contato com a natureza material, ela pode ser, de certa forma, condicionada, afetada pela natureza material, né? E apesar da alma ela ser eterna, ela pode experimentar efemeridade no contato com a natureza material. Apesar da alma ser assim consciente, ser plena de conhecimento, quando ela entra em contato com o mundo material, ela pode ser afetada pela ignorância. Apesar da alma ser plena de bem-aventurança, quando a alma ela entra em contato com o mundo material, essa felicidade natural da alma pode ser obscurecida e a alma ela pode se deparar com frustrações, com infelicidades, né? Então essas três características da alma, Sati, Chit e Ananda, podem ser afetadas, né, pela matéria. Quais são essas características? Sati é a eternidade, Chit é o conhecimento, é a consciência, e Ananda é a felicidade, a bem-aventurança natural da alma, né? Então o que significa a alma se liberar? A alma se livrar da influência da energia material, né? E quando ela faz isso, ela recobra o acesso às suas características constitucionais, né? Satchitananda. Outro Upanishad que vai fazer uma declaração muito importante assim, sobre a natureza do Atman é o Chandogya Upanishad, né? O Chandogya Upanishad ele vai falar uma coisa que é vital na compreensão védica sobre a natureza do eu, né? O Chandogya Upanishad vai falar que, independente do tipo de corpo, a alma é do mesmo tipo, né? Então, se você, por exemplo, pegar um ser humano, um animal, um vegetal, ou seja, tudo aquilo que tem, de certa forma, vida, a vida que está ali é proporcionada, é propiciada pelo mesmo tipo de Atman. Só existe um único tipo de Atman, que é totalmente transcendental às variedades de corpos, né? Então, a diferença entre esses seres está só no tipo de corpo, de cognição, né, o tipo de karma que eles têm. Mas o Atman que está ali dentro é igual para todos, né? Isso é uma característica muito importante sobre a teologia, né, do eu, a teologia da alma dentro dos Vedas. E uma outra declaração muito importante que a gente vai encontrar sobre o Atman é dado na Katha Upanishad, né? A Katha Upanishad ela vai fazer a apresentação assim de uma analogia que é muito famosa dentro do Vedanta, né? Que é a analogia do corpo material como uma carruagem, né? Então essa analogia vai falar a ideia de que o nosso corpo ele é como uma carruagem que está transportando a alma, né? Então essa carruagem
ela está sendo conduzida, né, por um quadrigário, né, por um condutor ali da carruagem, e tem os cavalos que estão puxando a carruagem, e a alma, ela é só a passageira, né? Então, o que acontece é que nessa analogia, o nosso corpo biológico, ele é a carruagem em si. Os cavalos que estão conduzindo a carruagem são os sentidos, né? A visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição. Então, basicamente, o nosso corpo ele reage a estímulos, nosso corpo ele interage com esse mundo a partir da interação dos sentidos com o mundo externo, né? Então, né, os cavalos eles seriam justamente aquilo que está puxando a carruagem. E o condutor da carruagem, né, ele seria o nosso corpo sutil. Por quê? A Katha Upanishad vai apresentar essa ideia de que tem muitas coisas que nós podemos identificar como eu, mas que não são o verdadeiro eu. O Atman, né, o verdadeiro eu, está além de tudo isso. E quais são essas três coisas que nós podemos achar, podemos identificar, né, como o verdadeiro eu, mas que não são o verdadeiro eu? Seriam aquilo que são conhecidos como corpo sutil dentro do linguajar védico, né? O que seria o corpo sutil? O corpo sutil ele é formado por 3 itens: a mente, a inteligência e o ego. A mente é como se fosse assim a central psíquica das nossas emoções. Então tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente pensa, né, tudo aquilo que a gente sente está relacionado com a mente, né? Então, mente é muito ligada à ideia de emoções, né? A inteligência material, ela é a capacidade que a gente tem de tomar decisões, né? É a nossa capacidade, assim, de discernimento. Ah, isso aqui é bom para mim, isso é ruim, vou agir dessa forma, vou criar um plano para poder obter sucesso em tal empreendimento. Tudo isso é a inteligência material. E, por fim, tem o ego, né? O ego, ele é a nossa personalidade em uma vida específica, né? Então, agora eu estou assim identificado em ser um brasileiro, em ser um professor. Tudo isso é o ego. Por quê? Porque a alma ela é transcendental a todas essas designações, né? Então, essas 3 características assim psíquicas da nossa identidade material são o corpo sutil, né? Então, o corpo sutil ele basicamente faz aí a interface, né, entre o Atma, nosso eu espiritual, e o nosso corpo, né? Então ali ele é o condutor que está puxando ali a carruagem, né? Então as rédeas que conduzem, as rédeas assim que ligam a carruagem ao condutor seriam como se fosse a mente, o condutor em si é a inteligência, né? Enfim, ali o condutor, né, e as suas rédeas, eles representam a mente quanto a inteligência quanto o ego. Então, o que acontece é que a Katha Upanishad ela estabelece ali um padrão para a nossa compreensão do que é a alma. A alma, ela é inclusive transcendental às nossas emoções materiais, inclusive transcendental ao nosso discernimento material, à nossa personalidade material. Ela é algo totalmente além desse padrão de compreensão que nós temos sobre o que é o nosso eu, sobre o que é a nossa verdadeira identidade, que a gente tem só a partir das nossas experiências materiais. Então, se a gente quer entender o que o eu é, a gente vai ter que fazer um tipo de investigação muito mais profunda, né? Então, assim, as Upanishads, elas são cheias dessas declarações sobre a natureza do eu. E um ponto assim interessante das Upanishads é que algumas dessas declarações são contraditórias entre si. Por que elas são contraditórias? Como a gente já falou no episódio passado aqui da série de Fundamentos do Vedanta, existe esse conceito dentro do Vedanta que é chamado Brahman, né? Brahman significa aquilo que se expande, é a própria potência espiritual que dá origem à realidade, é a realidade última, né? É a base de toda a existência. Então, alguns versos das Upanishads vão deixar assim transparecer a ideia de que o Atman, o eu, ele é uma parte desse Brahman. Ele é como se fosse assim uma fagulha que emanasse do Brahman, né? Da mesma forma que se você tem, por exemplo, uma fogueira, as faíscas de fogo que estão saindo da fogueira, elas não são a fogueira, elas são produtos da fogueira, mas elas não são igual à fogueira.
Então, alguns versos da Upanishad vão deixar bem claro que o Atman, ele é produzido pelo Brahman, ele é produzido por essa energia divina totalmente transcendental, totalmente absoluta. Mas eles são diferentes entre si. O Brahman é a fonte e o Atman é o produto. Mas outros versos assim da Upanishad vão transparecer a ideia de que o Atman e o Brahman são exatamente a mesma coisa, né? Então você tem essa contradição aí. E, inclusive, o que o Vedanta Sutra vai tentar fazer é conciliar essas declarações contraditórias. Então, boa parte das vezes onde o Vedanta Sutra está falando sobre o que é o eu, sobre o que é o Atman, ele vai estar tentando explicar que o Atman, ele é ao mesmo tempo assim igual e diferente do Brahman, né? Ele é igual ao Brahman no sentido dele ter as mesmas qualidades que o Brahman tem. Né? Lembra que a gente falou que a alma ela tem 3 qualidades principais? Sat, Chit e Ananda. Ou seja, ela é eterna, plena de consciência e ela é plena de felicidade, plena de bem-aventurança. Por que ela tem essas 3 qualidades? Porque essas 3 qualidades se encontram no Brahman. Né? Então, nesse sentido, o Atman e o Brahman são iguais, por compartilharem as mesmas qualidades. Né? Da mesma forma que se você, por exemplo, pegar uma gotinha de água, ela vai ter as mesmas qualidades físicas, químicas do oceano inteiro, né? Assim, ela ao mesmo tempo é diferente do oceano, né? Então, no oceano você vai ter assim uma variedade de espécies vidas aquáticas vivendo lá que não vão estar vivendo numa gotinha de água. Existe diferença, mas ao mesmo tempo existe uma unidade, né? Porque o oceano é vasto, insondável, e uma gotinha de água ela é diminuta. Então, pela assim, a explicação do Vedanta Sutra é exatamente essa diferença, né? O Atman, a alma espiritual, tem as mesmas qualidades do Brahman, mas numa proporção diminuta, minúscula, infinitesimal, enquanto o Brahman tem essas qualidades, né, em grau infinito. Né? E a gente vai ver também que a Bhagavad Gita ela vai trazer uma série de declarações sobre o Atman, muito interessantes, principalmente no capítulo 2. Né, o capítulo 2 da Bhagavad Gita é justamente quando Krishna vai explicar assim, em detalhes para o seu discípulo, o guerreiro Arjuna, a natureza da alma. Então ele vai fazer algumas declarações importantes. Né? Por exemplo, no verso 16, ele fala o seguinte: não há continuidade para o inexistente, que é o corpo material, e não há interrupção para o existente, que é a alma. Então, assim, dá para entender a distinção fundamental entre o corpo, que é feito de matéria e pode perecer, e a alma, que é eterna. Né? No verso 17 do capítulo 2, Krishna fala: aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. No verso 20 do capítulo 2, Krishna fala: para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, ela é eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. No verso 23, Krishna vai falar: a alma nunca pode ser cortada em pedaços por arma alguma, nem pode ser queimada pelo fogo ou umedecida pela água, nem definhada pelo vento. Né? Aí no verso 24, Krishna fala: essa alma individual ela é inquebrável, indissolúvel e ela não pode nem ser queimada nem ser seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. No verso 25, Krishna vai falar: disse que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Ou seja, Krishna fala coisas muito maravilhosas sobre a alma. A alma ela não pode ser danificada de forma alguma, ela não pode perder sua integridade. A alma ela é sempre pura. O que isso significa? Que quando a alma vem habitar esse mundo, né, a alma ela pode ter experiências assim muito complexas. Né? A alma ela pode se envolver nesse mundo em situações muito temerárias, né? Então a alma ela pode inclusive assim cometer ações bem equivocadas, crimes inclusive. A alma pode passar por nascimentos muito variados, pode experimentar o medo, pode experimentar a lamentação, pode experimentar a ira, a cobiça, várias características materiais, mas ainda assim a alma ela não perde sua integridade espiritual, ela não perde sua pureza. Né? A alma ela pode se livrar, ela pode alcançar, né, aquela liberação, então ela pode se livrar totalmente do karma, de qualquer contaminação material
que tenha temporariamente encoberto ela, né? E a alma ela é tão inconcebível nesse sentido que no verso 29 desse capítulo 2, Krishna vai falar o seguinte: alguns consideram a alma como surpreendente, outros descrevem-na como surpreendente, e alguns ouvem dizer que ela é surpreendente, enquanto outros, mesmo após ouvirem sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la, né? Então essa é a natureza assim, da alma. Krishna vai falar aqui que a alma ela é tão extraordinária, ela é tão transcendental que ela inclusive transcende a cognição humana, a capacidade de conhecimento humano, a nossa filosofia, a nossa teologia. Então nós podemos assim ter uma ideia, né, do que é alma, a gente pode formular justificativas racionais para a existência da alma, mas entender o que a alma é de fato unicamente através do nosso intelecto não é possível. Essas são algumas definições sobre o que é a alma, as características da alma que são dadas nessas principais escrituras do Vedanta, né, que é as Upanishads, Vedanta Sutra e Bhagavad Gita. Agora fica a pergunta, como que a alma ela foi assim pensada, entendida ao longo do desenvolvimento das diferentes filosofias indianas, né, ao longo do desenvolvimento histórico dos Saddarshans, né, daquelas 6 grandes escolas de pensamento que tinham na Índia antiga e que eram assim escolas ortodoxas védicas, ou seja, escolas de pensamento que entendiam que o conhecimento védico ele era de fato um conhecimento que possuía uma inspiração divina, era uma revelação sagrada, né? Bem, vamos ver cada uma delas, né? A primeira assim, escola que a gente vai ver ali falando sobre alma é a escola de Sankhya, né? Então a escola Sankhya ela vai falar que o Atman é a consciência testemunha, né? Ou seja, ela habita todos os corpos, né? E ela está ali experimentando a realidade, né? Assim, a alma ela é a base da existência da vida. E aí, uma coisa que a escola Sankhya vai falar é que a alma ela é tão transcendental que ela não pode ser explicada por palavras, né? Ela está além de qualquer experiência material. E uma outra coisa que a escola de Sankhya vai falar é que assim a alma elas são múltiplas, né? Cada corpo tem uma alma. Não existe assim uma unidade entre as almas. Existem múltiplas almas, né? Isso é um ponto importante. Por quê? Porque vão ter escolas védicas de pensamento que vão falar que a alma, na verdade, é uma mônada, só existe uma única alma, né? Nós podemos ter a percepção de que existem várias almas, mas só existe uma, né? Igual, por exemplo, só existe um Sol aqui no nosso sistema solar, só que a gente vê diversos reflexos desse mesmo Sol. Então a gente pode ter assim a percepção de que existem vários Sóis. Se a gente olhar para o reflexo, a gente vai achar que tem vários Sóis, mas na verdade só tem um Sol, né? Então, o que algumas escolas de pensamento vão falar é que só existe uma única alma e a nossa percepção é de que existem várias porque a gente está olhando o reflexo da alma e não a alma original, né? Existe essa linha de pensamento, mas não é a linha de pensamento aqui da escola Sankhya. A escola Sankhya acredita na multiplicidade, na variedade de almas, né? Então, a escola Sankhya ela vai enfatizar muito essa dualidade entre consciência e inconsciência. Tudo aquilo que é inconsciente, tudo aquilo que não tem vida, tudo aquilo que é desprovido de Atman é matéria, né? Tudo aquilo que é vivo é Atman. A escola Sankhya, ela nem inclusive se preocupa tanto a refletir sobre a existência de um Ishvara, um Senhor Supremo, um Deus, como a gente viu no episódio passado, né? Então, a outra escola que vai falar sobre Atman é a escola do Yoga. Inclusive no Yoga Sutra, o grande tratado assim, sobre Yoga, o verso 5 do capítulo 2 do Yoga Sutra, vai falar que uma coisa assim, uma característica muito importante no caminho do Yoga é você não confundir o Atma com o não Atma, a ponto da ignorância ser igualada a essa confusão. Ou seja, para a escola de Yoga, o que significa, o que resume a ignorância? A ignorância significa você não saber distinguir entre Atma e não Atma, saber não conseguir distinguir entre o valor daquilo que é vivo e o valor daquilo que é morto, que não tem vida, que é inerte, né? E a escola do Yoga, ela não vai se preocupar em fazer reflexões assim teológicas tão profundas sobre a natureza da alma. Ela está muito preocupada com aquela questão da liberação da alma. Tanto que assim, o 4º capítulo do Yoga Sutra, que é chamado de Kaivalya Pada,
é todo focado nessa questão da liberação, né? A própria palavra Kaivalya é liberação. Então, assim, para a escola Yoga, a coisa mais importante não é entender, assim, teologicamente todos os detalhes sobre a alma, mas sim entender como que eu posso fazer na prática para poder alcançar a liberação. A escola Nyaya vai falar o seguinte: o Atma, ele é o conhecedor, mas ele também pode ser conhecido, né? Sabe que a escola Sankhya vai falar assim que o Atma é tão transcendental que não dá nem para você expressar em palavras, não dá nem para entender. A escola Nyaya vai falar, não é bem assim. Tá certo que é difícil conhecer o Atma, por quê? Porque o Atma, ele é a fonte do conhecimento, ele é aquele que conhece, então como que eu vou conhecer ele? Mas eles falam, é possível sim conhecer o conhecedor, é possível conhecer o Atma, né? Tanto que a escola Nyaya, tanto os pensadores ateístas quanto os pensadores teístas, porque existem esses dois tipos de pensadores na escola Nyaya, ambos concordam com a existência de uma alma transcendental, né? Tem pensadores da escola Nyaya que são ateístas, não acreditam em Deus, mas mesmo eles acreditam numa transcendência, né, e acreditam em almas transcendentais, almas espirituais. Eles só não vão acreditar que existe uma alma suprema, um Deus supremo. E assim, essa escola, ela vai se focar em tentar provar duas coisas. A primeira é que o Atma, a existência do eu, a existência desse eu espiritual é auto-evidente. Então eles vão tentar formular assim, provas racionais para mostrar que a existência de um Atma, de um eu espiritual, não só é lógico, como isso torna todos os demais conhecimentos lógicos, e que se não existisse uma alma espiritual, nenhum outro conhecimento seria lógico. E essa escola Nyaya, ela se preocupou muito em debater com os budistas sobre a existência de um eu espiritual, porque os budistas não aceitam a existência do Atma, não aceitam a existência desse eu espiritual, como é explicado nos Vedas, né? Então essas duas escolas, Nyaya e budistas, eles debateram muito ao longo da história, e foi algo assim que enriqueceu as duas tradições. Por quê? Porque a escola Nyaya ia lá e pensava, né, formulava assim, um argumento a favor da existência da alma, e aí a escola budista tinha que formular um contra-argumento. Aí depois a escola Nyaya ia lá e repensava como que eles iam apresentar uma réplica adequada, e por aí ia, né? Assim, eles ficavam dando réplica, tréplica, e ao mesmo tempo eles iam se forçando a terem argumentos mais fortes, mais robustos, né? Sobre aquilo que eles acreditavam sobre a alma. E a outra coisa que a escola Nyaya fazia era tentar fazer uma epistemologia, né? Ou seja, tentar construir um método de validação do conhecimento sobre a alma, que é muito similar ao que a gente vai encontrar milênios assim depois, né, na filosofia moderna com Hegel, né, que é uma teoria da negação. Ou seja, a escola Nyaya, ela queria entender também o que o Atma não é, o que o eu não é, né? Então eles vão, por exemplo, dar o seguinte argumento: a alma deseja, mas a alma não deseja sempre, né? Todos nós que somos seres conscientes temos desejos específicos, mas esses desejos eles não acontecem o tempo todo, né? Se eu estou, por exemplo, com vontade de tomar suco de uva agora, isso não significa que amanhã eu vou estar com o mesmo desejo. Então o desejo ele é algo transitório, enquanto o eu que sente desejos, ele é permanente. Então eles vão falar, olha, esse desejo passa pelo Atma, é gerado pelo Atma, mas ele não pode ser igualado ao Atma, né? Nenhuma característica que é passageira pode ser igualada ao Atma. Então é importante entender também o que o Atma não é. Isso foi outra investigação da escola Nyaya. A escola Vaisheshika, ela vai falar que o Atma, junto com o tempo, junto com o espaço e junto com a mente, são a base da existência. E vão falar que não existe a necessidade de um Deus para que exista o Atma. Eles também vão falar que não existe essa coisa de liberação. A escola Vaisheshika não acredita nisso, acredita que o único plano de existência possível é esse plano de existência material, e que o Atma está eternamente associado com o plano de existência material. E eles também vão acreditar na multiplicidade das almas, né? Assim, a escola Nyaya, a escola Sankhya, a escola Yoga, a escola Vaisheshika, todos eles concordam com isso, que existem múltiplas almas. Agora, a escola Mimamsa vai discordar disso. A escola Mimamsa vai falar que só existe
uma única alma. Lembra que a gente falou que algumas escolas defendiam essa teoria? A escola Mimânsa é dessa perspectiva, defende essa visão de mundo, de que só existe uma alma, né? E eles vão falar que também não existe diferença entre a alma e o ego, né? Essa diferença entre a alma e o ego é só teórica. Lembra que a Katha Upanishad vai fazer muito claramente essa distinção entre alma e ego? A escola Mimânsa não aceita isso. Vai falar que isso aí é só uma distinção filosófica, intelectual, mas que na prática não tem essa diferença. E a escola Mimânsa vai falar o seguinte: sabe de uma coisa? Esse monte de teologia sobre alma, isso não importa. O que importa é o Dharma. Porque a alma, ela vive para cumprir o Dharma. O motivo da alma existir é seguir o Dharma. Então, mais importante do que ficar entendendo a alma é a gente entender o Dharma. E com certeza a alma vai ser beneficiada pelo segmento do Dharma, né? Então, assim, a escola Mimânsa, ela vai criar muitos mecanismos de reflexão ética. Por quê? Porque eles tinham essa preocupação com o Dharma muito forte. Para eles, o Dharma era a principal característica da realidade que dava existência, que dava sentido para tudo aquilo que existe, né? Uma coisa muito interessante é que as outras escolas filosóficas, elas não aceitam essa conclusão do Mimânsa, mas elas se inspiram profundamente nos esquemas éticos que a escola Mimânsa desenvolveu, né? Então a gente vai ver que o Vedanta, o Nyaya, o Vaisheshika, todos eles beberam um pouco da fonte da ética do Mimânsa, apesar de rejeitarem essas conclusões teológicas do Mimânsa, de que a alma é igual ao ego, de que a alma é única, né, de que a alma não pode ser liberada. Aí a escola do Advaita Vedanta, agora já entrando aqui no Vedanta, que é o tema da série mesmo, a escola do Advaita Vedanta é totalmente monista, né? Ou seja, ela é totalmente a favor dessa ideia de que o Atma é igual ao Brahman. Não existe diferença, só existe uma alma única e essa alma única ainda é igual ao Brahman, né? Isso é um passo além do Mimânsa. O Mimânsa acredita que só existe uma única alma, mas essa alma ela não pode se liberar da influência da matéria, né? Aqui a escola do Advaita Vedanta é o contrário. Ela fala que só existe uma única alma e essa única alma é igual ao Brahman transcendental, né? Agora, entrando no Vaishnava Vedanta, né, que é o tema de fato principal aqui dessa série. O Vaishnava Vedanta, ou seja, o Vedanta devocional, o Vedanta ligado à ideia de Deus, o Vedanta que entende que a conclusão de todo conhecimento, o propósito de todo conhecimento é amar e servir a Deus, qual é a visão desse Vedanta Vaishnava a respeito da alma? Bem, uma coisa bem bacana sobre a visão do Vaishnava Vedanta sobre a alma é que o Vaishnava Vedanta vai fazer o seguinte: ele vai pegar assim as ideias de todas as outras escolas que parecem funcionar e vai agregar todas elas ao redor desse ponto principal de que a meta da vida é amar e servir a Deus. Então o Vaishnava Vedanta vai concordar com a escola de Sankhya de que a alma ela é fonte de toda a vida. Mas na verdade eles vão falar, olha, a alma é a fonte da vida, o Atma é a fonte da vida. Mas a fonte do Atma é Deus. Por quê? Porque Deus ele é Paramatma. Ele é a alma das almas, ele é a alma suprema, né? Então Deus é a fonte das almas e as almas são a fonte da vida. Ou seja, em última análise, a fonte da vida de verdade é Deus, né? A escola do Vaishnava Vedanta vai concordar com a tradição do yoga de que a alma ela pode ser liberada, né? Só que para a escola do Vaishnava Vedanta, a alma ela não pode ser liberada através do seu próprio esforço, através da sua própria disciplina. A alma ela só pode ser liberada do cativeiro material com a ajuda, com as bênçãos, com a graça de Deus, né? A alma ela precisa receber a misericórdia divina para ela poder ser liberada, porque não importa o quão desenvolvida uma alma seja, ela nunca vai ser assim suficientemente pura, né? Que é assim a inteligência dela, a sabedoria dela, a disciplina, a austeridade, né? Assim o altruísmo dela vai ser perfeito, nunca vai ser sozinho, né? A alma ela precisa estar em comunhão com Deus para que ela possa experimentar a plenitude, a perfeição e possa se liberar do cativeiro material. Por isso também Deus é conhecido dentro da tradição do Vaishnava Vedanta como Mukunda, aquele que dá liberação. A escola Vaishnava Vedanta também vai concordar com a tradição Nyaya de que apesar, né, da alma
ela ser transcendental, né, transcendental a tudo aquilo material, a alma ela pode ser conhecida. Só que a tradição Vaishnava Vedanta fala que a alma ela pode ser conhecida, só que não pelo seu próprio esforço. A alma ela pode ser conhecida, podemos entender racionalmente a alma, se nós nos inspirarmos com a explicação que o próprio Deus dá sobre a natureza da alma quando ele vem nesse mundo. Como aquelas explicações que Krishna dá no capítulo 2 da Bhagavad Gita, que a gente falou um pouco antes, né? A tradição Vaishnava Vedanta vai concordar com a tradição Vaisheshika, no sentido de que a alma é um dos pilares da existência, né? E então, para a tradição Vaishnava Vedanta, existem 3 pilares da existência, são chamados os tátuas, as categorias fundamentais que definem a realidade, né? E uma dessas categorias é Deus, a outra é a alma e a outra é a matéria. Só que para o Vaishnava Vedanta, tanto a alma quanto a matéria são subordinados ao princípio fundamental que é Deus. Sem Deus não existiria nem a alma nem a matéria. Então, dos 3 componentes que constituem a realidade, Deus ele é supremo, né? E a alma e a matéria são princípios subordinados. Para a escola do Mimamsa, existe aquela característica que a gente falou, né? Que a coisa principal da alma é cumprir o Dharma. E a escola Vaishnava Vedanta vai concordar. Realmente a alma ela existe para cumprir o Dharma. Mas qual é o Dharma da alma, né? O Dharma da alma é servir. E a alma, ela existe para amar e servir tanto a Deus quanto as outras almas que também são partes, né, de Deus. Então, a gente vai falar mais para frente nessa série. É um episódio só sobre Dharma, a gente está usando bastante esse termo aqui, a gente ainda não teve um episódio, né, sobre esse termo, mas a gente vai ter um pouco adiante. Mas o ponto aqui é que a escola do Vaishnava Vedanta vai falar que o principal Dharma, ou seja, o principal dever da alma, aquilo que define a existência da alma, é servir a Deus, né? E a tradição do Vaishnava Vedanta vai concordar com a tradição do Advaita Vedanta de que existe uma certa unidade entre o Atma e o Brahman, ou seja, entre a alma e Deus. Só que essa igualdade entre a alma e Deus, ela é principalmente no sentido delas terem as mesmas características, né? Como a gente já tinha falado, eternidade, consciência e felicidade são características compartilhadas por ambos, né? A alma e Deus. E por causa disso, a tradição do Vaishnava Vedanta vai falar o seguinte: a alma ela pode ter uma relação pessoal com Deus, né? A alma ela pode ser uma serva de Deus, ela pode ser amiga de Deus, ela pode compactuar com Deus e compartilhar com Ele uma relação eterna e plena de felicidade, né? Então, o coração do Vaishnava Vedanta reside justamente nessa unidade e diferença, ao mesmo tempo, entre a alma e Deus, né? Somos iguais a Deus, mas somos diferentes dele, e por isso, né, devotamos a nossa existência a servirmos Ele, nos relacionarmos com Ele. A nossa resistência ela vai ser totalmente plena quando a gente se relacionar com um ser totalmente puro, perfeito, que é Deus. Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, da série do Fundamentos do Vedanta como um todo. Se vocês gostaram, deixa o like aí de vocês. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestões, deixa aí nos comentários. Então é isso, até a próxima. Hare Krishna!